E aí pessoal, tudo bem? Beleza, né? Então, nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo que a gente iniciou semana passada, né? Sobre o estado físico os estados físicos da matéria. E a gente estudou um pouquinho, a gente viu lá no PDF sobre o estado sólido, líquido e o gasoso e o comportamento das moléculas de acordo com cada estado desse, né? A gente viu que o estado sólido, as moléculas se comportam de uma maneira mais ordenada, né? Um pouco mais fixas e estabelecidas uma ordem, né? Já no estado líquido, né, elas começam a se movimentar, né? Elas têm mais malemolência, digamos assim. No estado gasoso, elas têm um grau de agitação muito elevado, tá bom? Esse é o comportamento das moléculas em cada estado físico da matéria, beleza? Só que aí nós temos mudanças de estado físico da matéria, tá bom? E aqui eu fiz um esqueminha para exemplificar para vocês os tipos de mudanças de estado físico da matéria que nós temos. O primeiro que eu poderia dizer seria esse aqui, ó, do sólido para o líquido, tá? Do sólido para o líquido, nós temos a fusão, tá? Nós damos o nome de fusão. Sólido para líquido, fusão. Do líquido para o gasoso é que nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, porque nós chamamos de vaporização. Só que nós temos três tipos de vaporização. É a evaporização, ebulição e calefação, tá? Então, para vocês entenderem melhor, cada um ocorre com, com intervalos de tempos diferentes. Por exemplo, a evaporação é um processo gradual e lento, tá bom? A evaporação é um processo gradual e lento. Por exemplo, você deixar a roupa secar no varal, tá bom? Deixar a roupa secar no varal, e aí ele vai demorar um pouquinho, vai demorar bastante tempo, né? Para que aquela água que está na roupa seja evaporada, tá? Então a evaporação é um processo bem gradual e lento. A ebulição já é um processo mais rápido, mas ainda é gradual, ainda é lento. Por exemplo, ferver água, tá? Ferver água para fazer café, né? Você vai tentar ferver a água começa a borbulhar e a entrar no processo de ebulição. A calefação é um processo quase que instantâneo, tá bom? Imagine que tem uma panela quente que tenha saído do fogo agora. E aí você vai e joga água em cima dela. Aquela água começa a fazer aquele chiadinho, né? Tss. Aquilo ali é a água evaporando. Então a água evapora instantaneamente. Aí a gente chama de calefação. E ainda temos o processo do sólido diretamente para o gasoso, tá bom? De sólido diretamente para o gasoso. Nós chamamos de sublimação. E aí também nós temos os processos inversos, né? De resfriamento, né? O gasoso, aí você vai resfriando, uma molécula está no estado gasoso, você vai resfriando, vai para o estado líquido. Nós chamamos esse processo de liquefação. Do estado líquido para o estado sólido é bem simples, né? Solidificação. E nós temos também do gasoso para o sólido, ressublimação. Percebam que, ó, do sólido para o gasoso nós chamamos de sublimação e do gasoso para o sólido, ressublimação. Beleza? Ressublimação. E aí nós temos alguns gráficos aqui, ó, gráficos que exemplificam basicamente essa transformação, essas mudanças de estados físicos, tá bom? E aí o gráfico vai variar de acordo com o tipo de substância ou mistura, tá? Ou substância ou mistura. Percebam aqui que na substância, ó, ela está sólida de acordo com a temperatura. Esse gráfico aqui é temperatura por tempo, tá? Então, o tempo vai passando e a temperatura vai aumentando. De acordo com o aumento da temperatura e com o avanço do tempo, né?
a substância aqui fica sólida e aí ela chega, quando atinge uma certa temperatura, ela chega a ficar ao ponto de fusão, tá bom? Nesse ponto de fusão, nós temos basicamente uma mudança, um começo de mudança do estado sólido para o líquido. Então isso aqui, ó, essa constância aqui, tá? Vai ter tanto o sólido quanto o líquido. Por exemplo, a água, né? Quando a água, por exemplo, eu vou dar o exemplo da água, né? A água está em forma de gelo, está sólida, né? E aí quando ela vai começa a derreter, ela chega a uma certa temperatura, que é o ponto de fusão, e você percebe que o gelo ele vai começar a ficar molhado, né? Esse gelo molhado se indica que esse gelo já está no ponto de fusão para se transformar em água, né? Em líquido. E aí ele se transforma em líquido, tá? Isso aqui é gelo com água, com líquido, tá? E aí a partir daqui ele fica só água, só líquido. E aí depois você continua esquentando a temperatura, ó, continua esquentando, e aí ele vai chegar em ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição aqui, ó, a água vai começar a aparecer líquido e gás, tá? Líquido e gasosa, até levar a temperatura e ela atingir o estado gasoso. Esses são os gráficos de mudança de estado físico para substâncias, tá bom? Para substâncias. Para mistura é um pouquinho diferente. Percebam aqui, ó, que não tem essa constância quando eles atingem esses pontinhos aqui, ó. E aí a gente vai chamar essa faixinha aqui, tá? Essa faixinha de faixa de fusão e faixa de ebulição, beleza? Quando vocês verem que não tem essa constância, é porque se trata de uma mistura e não de uma substância, beleza? Esse é o gráfico da mistura, esse é o gráfico da substância, beleza? Tentem reproduzir todo esse esquema aqui no caderno de vocês, tá bom? Então é isso, galera. Qualquer dúvida aí, podem falar comigo, né? Me chamem aí no WhatsApp, ou até por e-mail, ou no Google Classroom também, tá? A atividade dessa semana vai ser copiar isso aqui, tá? Vou ver se eu deixo um exercício aí, ou para essa semana ou para a próxima semana, tá? Então tenham todos bons estudos, façam as anotações aí que foram requeridas, tá? Um abraço a todos.